armada contra as nossas vidas. Queridos, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 17, versículo 37, só a parte A. Pode permanecer sentado, permaneça na sua liberdade. 1 Samuel 17, 37a. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. O Senhor me livrará da mão deste filisteu. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela é verdade, a Tua palavra, ela é rema, a Tua palavra é suficiente, a Tua palavra é eficaz. Pai, a Tua palavra produz para nós, produz em nós salvação, libertação, crescimento, maturidade, vida. Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus. Queridos, nós falamos, há 2 quinta-feiras atrás sobre Amaleque e uma quinta-feira atrás sobre Moloque. Para a gente recapitular, Amaleque, atua nas áreas que somos fracos, Cada um de nós tem o famoso calcanhar de Aquiles, aquele ponto nosso que é vulnerável. Não mexe nesse ponto que aí eu sou facilmente atingido. Cada um de nós existe áreas que precisam ser tratadas, cuidadas, assistidas. E também vimos que Amaleque ataca por trás, quando não estamos preparados. Age numa condição quando não estamos vendo, percebendo, somos atacados de surpresa por trás. Nos ataca quando há dúvida. Será que o Senhor vai conosco? Será que Deus é mesmo conosco? Será que Deus tem conduzido? Aí ele vem e ataca, trabalha na nossa dúvida e trabalha também em áreas ausentes, em áreas que nós não estamos vigiando, quando não estamos atentos à nossa família, à amizade dos nossos filhos, quando pensa que não, olha, meu filho está numa situação complicada, mexendo com droga, foi pego de surpresa, porque não vigiou uma condição que estava propícia, não deu guarita àquela área que ficou ausente. Então o inimigo vai e ataca, no relacionamento, marido e mulher, o marido não está atento, a mulher não está atenta, vem uma seta do inimigo, em alguma área do relacionamento que tem uma ausência, e o inimigo está atento a esses pontos para atacar. Veja que isso tudo é Amaleque. Moloque, nós vimos que atua na imaturidade. Moloque é um Deus que recebia ali as oferendas, crianças que eram ali queimadas, sacrificadas a ídolo, a esse ídolo Moloque. Ele trabalha na inocência, trabalha ali numa criança que ela é imatura, ele age na imaturidade, ele age impedindo também que você, que eu, possamos crescer, alcancemos essa maturidade. Moloque não quer que haja um despertamento, um crescimento, uma maturidade. Então, quando somos vulneráveis, somos despreparados na área da maturidade, somos facilmente atacados por essa condição. Moloque também atua naquilo que é novo. Quando temos um novo, quando você tem pouco tempo de casado, aquela inexperiência ali do relacionamento, ele aproveita isso. No novo emprego, você está ali na experiência ainda, ele pega e ataca nessa condição que há uma área imatura, uma área que você ainda não está estabelecido. Então, Moloque atua nessa condição,
com foco de impedir a maturidade e o crescimento. Veja, queridos, que pela palavra, pela artimanha dessas condições que o povo de Deus, desde a história, foi atacado, isso nos mostra, nos revela que nós precisamos estar atentos a todos esses pontos. Precisamos vigiar esses pontos para que Amaleque e Moloque não ganhem vantagem na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos filhos, em todos os pontos que participamos. E hoje, como eu havia falado, nós vamos estar falando sobre a Felístia, quinta-feira que vem, sobre Moabe. Então veja que são situações, nações, povos, entidades que se levantaram contra o povo de Deus, são inimigos de Deus, nossos inimigos. Veja que os filisteus eram um povo originário da Fenícia. A Fenícia era uma nação, um povo muito preparado em tecnologia para a sua época. Eram habilitados em fazer as melhores embarcações da época. Tudo que se havia de tecnologia no passado era desse povo, onde se originou os filisteus. E no contexto, os filisteus, vindo desse berço, preparado em ciência, foram os povos mais preparados na guerra. No contexto onde vemos aí desde Davi, eu escrevi isso aqui, desde Davi a Samuel, vou chegar lá. Desde muito tempo que os filisteus atuam contra o povo de Deus, eles eram a nação perita em fazer armas, escudos, lanças e espadas. Quando o povo de Deus saía guerrear, as armas que a nação de Israel usava era comprada dos filisteus. Eles eram comerciantes, um povo preparado, um povo rico, um povo de tecnologia. Então, o inimigo de Deus é verdadeiramente alguém preparado, alguém qualificado. Eles tinham muita condição de ataque numa região plana. Quando iam lutar em um descampado, numa área plana, eles tinham fácil vitória, porque eles tinham carro de... Esses carros, igual a gente vê nos filmes romanos, que os soldados ali aquelas carruagens, que põe uma pessoa, duas ali, e aquilo ali dava uma velocidade grande e uma liberdade de ataque, de locomoção na guerra. Então, os filisteus eram um povo muito preparado para a guerra. Toda vez que o povo de Deus lutava numa região plana, perdia. Deixa eu fechar um pouco essa janela aqui, que as folhas não falam. O povo filisteu, era um povo totalmente preparado. A Felístia é um povo extremamente forte. Eles atuam em conjunto. É difícil. No microfone. O povo filisteu, eles são várias cidades que são compostas por fortalezas. Era um povo em várias cidades e toda vez que saíam em guerra, o poder de unidade deles e atuação era muito grande. Também sempre atuavam junto com outras nações, e sempre numa condição de alto poder, de combate. Quando o guerreiro, é experiente, veja que a gente está falando aqui de uma condição de ataque. Quando o guerreiro é experiente, que os filisteus vão lutar com alguém experiente, eles não lutam sozinhos. Eles preparam, eles fazem toda uma estratégia de guerra e vão com outros povos, porque cada um vai atuar na sua área de melhor ataque. Os filisteus, eles chegam e põem medo pelo seu poder.
pelos seus gigantes, Golias, ele chega e põe medo. Se a pessoa tiver medo, temer, se a pessoa não vigiar, Moloque ataca, Amaleque ataca em conjunto, cada um numa condição. Ele não atua sozinho. São extremamente preparados e estrategistas na guerra. As estratégias desse povo é enviar gigantes, maneira localizada, com elevado teor de destruição. Eu mandei uma arte com uma imagem a respeito da mensagem de hoje. Quem lembra daquela foto lá? Veja que há um exército à frente, os carros ali na frente, né? Preparado, ou seja, aquele exército realmente assim, bem posto, estabelecido, totalmente habilitado para poder abrir guerra, atacar. Então, nós precisamos entender que eles enviam gigantes, trabalham de maneira localizada, com elevado teor de destruição, exigindo um posicionamento. Se você brincar com esse povo, com esse povo que lhe ataca, se você der brecha, será facilmente destruído. Não dá para esperar ver o que eles vão fazer. Você precisa se preparar. Não dá para ficar omisso numa condição de indiferença. Precisa haver um posicionamento, algo que até individual. Vamos ver aí 1 Samuel ainda, né? Deixa eu voltar aqui que o vento mudou. 1 Samuel 17, do 1 ao 11. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Soco, que está em Judá. Acamparam-se entre Soco e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado e Israel estava no monte do outro. Entenda uma coisa: todo o exército estava num descampado, num lugar alto, um exército, para ter uma melhor visão, e o campo de batalha, o campo de futebol preparado lá embaixo, porque eles gostam de guerrear no plano, e o povo de Deus também, numa área mais alta, numa condição de um vendo o outro. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso dá, segundo os estudiosos, 2,97 metros. 3 metros, né, irmão? Gravar 3 metros é mais fácil. 3 metros de altura, a altura do cidadão, ou seja, é quase o dobro do meu tamanho. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma escameada de bronze, cujo o peso era de 5.000 siclos. A armadura pesava 73 quilos. A indumentária de guerra pesava 73 quilos. Um saco de cimento e meio. Dá para imaginar o que é isso? Cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze nas pernas. Quem já pegou num pedaço de bronze uma torneira de metal sabe o tanto que pesa, né? Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de um tear.
e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e diante dela ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nós serviremos. Disse mais o filisteu: hoje desafio a fileira de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e toda a Israel as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Ou seja, um exército de um lado, um exército do outro. Um homem, grandão, verdade, grandão, botou à frente e gritou lá: ô, essa fileira aí, ó, me dá um homem para lutar comigo. Não precisa de todo mundo morrer aqui não. Me dá um homem, um herói de vocês aí. Vem aqui um e luta comigo. Se ele vencer, todo o meu exército estará submisso a vocês. Se vocês perderem, vocês serão cativos nossos. Algo tranquilo, né? Fácil de se resolver. Para que tanta matança? Lembra que eu falei que os filisteus trabalham de uma maneira de individualidade? Os filisteus é um povo preparado, eles não querem combater o todo. Eu não preciso destruir o todo, eu destruo o líder, eu destruo o herói, eu destruo o importante, e todos vocês serão cativos. Olha a estratégia, como é que ele opera. Individualidade. Esse povo é astuto, não querem gastar energia, não querem já receber algo pronto, porque se eu vencer o líder, eu vou ter tudo. Quantos escravos eu vou ter? Quantas coisas eu vou ter alcançado? É muito fácil para mim dominar todos. Guerra para quê? Vai morrer tanta gente. Depois eu escravizo todo mundo, faço o que quero, subjugo todo mundo, coloco uma condição que não é a que as pessoas querem, que não é a que Deus quer. E aí eu coloco aquilo que eu quero, que eu, filisteus entre aspas, quer. Olha a estratégia de guerra desse povo. Primeiro, trabalham pondo medo. Quando se tem medo, quando revelamos medo, mostramos que somos imaturos. Quando somos imaturos, além dos filisteus, somos atacados por outro exército, porque estamos imaturos. Ai, com medo, o novo, como é que vai ser isso? O novo assusta. Como é que vamos fazer com essa condição agora? Está nos assombrando esse gigante. São persistentes, não desistem. 2 Samuel 21, do 15 ao 22. 2 Samuel 15. 2 Samuel 21, 15 a 22. Segunda Samuel 21, versículo 15 a 22. Uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi, e com ele, aqui já era uma outra condição, não era mais Davi lutando contra Golias, é uma condição de Davi, rei, lutando, guerreando contra a mesma nação. Desceu Davi e com ele seus servos para pelejarem contra os filisteus. E Davi, que está aí? E Davi
cansou. Davi cansou. E Isbi-Benote, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 siclos, lhe cingiu uma espada nova e intentou matar Davi. Veja que a estratégia é destruir Davi. Não precisa lutar com todo mundo. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Opa, Davi, veja bem, olha a sua condição, o tempo mudou, você já não é mais um cara fácil, um grande guerreiro. Eu não vou entrar no detalhe aqui se era só idade ou se já era uma série, um ciclo de batalha, de guerra, mas veja que havia aqui um cuidado de Abissai, para que, olha, Davi, você não pode morrer, porque se você morrer, põe tudo a perder. Nós precisamos te dar retaguarda, nós precisamos cuidar de você, você não pode ser exposto. Depois disto, houve em Gobe ainda outra peleja. O versículo 15, uma vez mais, ou seja, de novo uma guerra. No versículo 18, depois disso, outra peleja contra os filisteus. Nessa ocasião, Sibicai, o Zatita, matou Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve ainda outra peleja, de novo, os filisteus intentando contra o povo de Israel, e contra os filisteus em Gobe. Elana, filho de Jaara, origem, o belemita, matou Golias, o giteu, é outra pessoa, cuja lança tinha a haste como a do eixo de Tear. Houve ainda outra peleja em Gate, de novo, 4 vezes. Os filisteus não desistem facilmente. Eles atacam e atacam e atacam de novo e atacam de novo. Não desiste, eles querem vencer, sabem do seu poderio e não desistem, continua lutando até conseguir derrubar o povo de Deus. A coisa que mais nós vemos: eu já estou a ponto de desistir, eu não aguento mais não, nem minha vida está difícil demais, eu vou desistir. Eu já orei para minha esposa, meu emprego, não sei o que, eu vou desistir, eu não aguento mais. Será por quê? Será que verdadeiramente essa batalha é sua? Não tem uma estratégia, não tem algo, não tem um ataque na sua vida impedindo de você alcançar a sua promessa? Veja que há uma estratégia, não se desiste facilmente. Houve ainda outra peleja, versículo 20, em Gade, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também este era descendente de gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes do gigante de Gate e caíram pela mão de Davi, pela mão de seus homens. Queridos, toda liderança cansa. Toda liderança é muito atacada. O inimigo, ele é persistente. Ele ataca, ele ataca, ele ataca, e ele ataca. E ele ataca, e ele não desiste facilmente. Davi não deu conta de lutar. Davi não estava mais em condição. A luz de Israel, como aqui diz no texto, ao ponto de perecer. Se não fosse a retaguarda, se não fosse homens que realmente se empenhassem e desse guarita, desse apoio, suportasse, lutasse junto,
Israel teria perdido. Não é só Davi teria morrido, Israel teria perdido. Os filisteus atacam com uma propriedade muito grande e são incansáveis, põem medo e atacam, e atacam. Atacam sempre da mesma forma, sempre pondo medo, sempre usando gigantes, sempre usando gigantes. Tem uma fala muito bacana, que quando o gigante te ataca, não fale para o seu gigante que ele é grande, para o seu problema que ele é grande. Fale para o seu problema, para o seu gigante, o quanto é grande o seu Deus. Amém? Querido, nós precisamos entender que há uma guerra. O inimigo não brinca de ser inimigo. O inimigo, por estratégia, quer alcançar, tem um alvo estabelecido: destruir Davi, destruir a liderança, destruir quem está à frente. Esse é um ponto. Precisamos entender como vencer a Filístia, como vencer um povo persistente, como vencer um povo de alta habilidade, de alta condição de armamento, de carros de ferro, Sejam ali carruagens de guerra, preparado, escudo, espada, homens altamente poderosos em altura, em estatura e em força. Como vencer? Como vencer? Salmos 126, 3. Que isso? Salmos, uma estratégia de guerra? Que isso? Salmos 126, 3. Abra aí. Aleluia, Senhor. Grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos cheios de alegria, cheios de alegria. Grandes coisas, verdadeiramente Deus fez, Deus tem feito grandes coisas. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Davi sabia: olha, o gigante está aqui, mas eu lembro, eu matei ali um urso, olha, eu falar para você, eu não vou ter medo aqui não. O mesmo Deus que me deu força para matar um urso, também matei um leão. Não é de mim, eu não dou conta de matar urso e leão, mas o Senhor me capacitou. O mesmo Deus, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e será para sempre, é comigo. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, saber que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Volta umas folhas aí, Salmo 103. De novo, Salmos. Às vezes a gente fala assim: lê Salmos, querido. Você está aí sendo atacado, lê Salmos. Não, mas vou ler Salmos. Lê Salmos. Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É que o salmista está falando para ele mesmo: bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, se lembre, se alegre naquilo que o Senhor tem feito, e não te esqueças de nenhum dos benefícios que o Senhor tem dado, que o Senhor tem derramado. Não te esqueças.
Veja que quem fez é lembrar do que o Senhor fez, é lembrar do que o Senhor faz, é lembrar do que o Senhor está fazendo, aleluia. Precisamos entender a verdade da palavra. Lamentações 3:21 nos fala, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nosso Deus não muda, nosso Deus é imutável, Ele é herói de guerra, Ele é herói de guerra. Para vencer a Filístia, precisamos lembrar as vitórias do passado, precisamos trazer à memória as vitórias, as coisas que nos dão esperança, a base que tivemos, as vitórias que já tivemos, as lutas em que o inimigo intentou e o Senhor verdadeiramente nos livrou. Um povo sem história não é um povo. Uma pessoa sem história não é uma pessoa. Eu valorizo a minha história, eu valorizo a história da igreja, valorizo a minha história. Eu posso dizer, Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito infinitamente mais, acima de tudo aquilo que eu imagino e que penso. Ele verdadeiramente tem cuidado de mim. Outra coisa, queridos, 1 Samuel 17, 38 a 40. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Então tomou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs-la num alforje de pastor que trazia, e lançando mão de uma funda, aproximou-se do filisteu. Você não vai vencer na sua vida lutando com a espada de terceiro. Você não vai vencer o seu gigante dependendo de armadura dos outros, dependendo de proteção dos outros. Não venceremos cada um de nós tentando ser como, vestindo, agindo, mudando o jeito natural daquilo que Deus fez com cada um de nós. A condição é clara. Não cabe a armadura de Saul em Davi. Vencemos nossos gigantes na nossa intimidade com Deus, no nosso relacionamento com Deus, na nossa simplicidade e dependência dele. Não é com a espada, não é usando as mesmas armas do inimigo, até porque as armas de Golias eram da Filístia e a espada de Saul era da Filístia. Não é usando as mesmas armas, não é a mesma estratégia, é de um outro jeito. Nós não podemos lutar as nossas guerras deixando de enfrentar. Moloque vem e nos ataca de frente. Nós não podemos ser irresponsáveis, medrosos. Não dá. Na nossa simplicidade, na nossa intimidade com Deus. Querido, quando as pessoas falam que você não é ninguém, você tem duas condições. Ou você aceita que você não é ninguém e melhora, ou você avalia a condição que está sendo dita.
Queridos, há uma condição: o nosso inimigo trabalha para humilhar. O quê? Você, esse tampinha, eu sou um cachorro por acaso para você vir com pau e com pedra comigo? Quem você acha que você é? O que você está achando da vida, rapaz? Eu sou preparado, eu sou qualificado, eu tenho experiência de guerra, eu sei guerrear. Reflitam, entendamos o que é a nossa luta diária. Nós lutamos com intimidade com o Senhor, na nossa simplicidade. Se você tem pau e pedra na mão, luta com pau e com pedra, dependente do Senhor. Nós não vamos pegar em espada filisteia. A estratégia é outra. A estratégia é outra. Não dá para vestir a armadura de Saul. Não serve. Queridos, é natural. Únicos que tinham armadura e espada do exército de Saul era Saul e Jonatas, seu filho. Saul e Jonatas. Imagina o contexto de guerra. Estou indo para a guerra. Nosso general Saul e o filho dele tem espada e escudo. Nós, soldadinhos, não temos. Imagina se os soldados só ficar assim: mas Saul, eu não vou lutar não. Você tem espada, eu tenho escudo e eu não tenho. Eu vou com pau, com pedra, com lança de madeira, com coisas feitas aqui no fundo de casa. Não vou lutar não. Me recuso a lutar. Veja a condição da guerra que era apresentada. Queridos, o texto é claro. Eu não trouxe esse aqui, mas quem quiser, eu posso te mandar. Saul e Jonatas, seu filho, tinha armadura, espada e lança. Só eles tinham indumentária de guerra. Todos os outros não tinham. E veja que várias vezes o povo de Deus lutou contra eles. Várias vezes. E toda vez que lutaram no Senhor, venceram. Toda vez. Deus não divide a glória dele. Queridos, lutar com a funda é realmente entregar a vitória na mão de Deus. É reconhecer que Deus deu a vitória. Porque lutar com um gigante, com um cara totalmente equipado, todo protegido, toda a área do seu corpo estava coberta para a guerra, quase. Só um milagre. Nós vivemos de milagre. Nós, povo de Deus, vivemos de milagre. Nada vem das nossas mãos, da nossa habilidade, da nossa capacidade. Quem é esse incircunciso? Quem que é esse endemoniado que vem aqui, que vem contra Deus? Não é contra mim, não. Quem é esse incircunciso que vem contra Deus? Sem medo, um menino com um pau e uma pedra na mão, encarando um gigante. Olha o contexto. Não podemos querer, se vencermos na espada, querido, sabe o que acontece? Eu que sou bom mesmo, eu sou o cara, venci. Precisamos entender que a vitória vem das nossas intimidades, experiências, simplicidade. Deus usa as coisas que não são para enganar as que são. A Bíblia não mudou, queridos. A Bíblia é a mesma. Deus não divide a glória dele. A nossa luta é em nome do Senhor. Querido, o gigante é para ser enfrentado.
e não admirado. Oh, gigante, ele é grande. Não, gigante tem que ser enfrentado. Gigante tem que ser enfrentado. Gigante tem que ser enfrentado, seja qual gigante for na nossa vida, seja do desemprego, da falta de estudo, seja de uma incapacidade de aprender, de crescer, o gigante tem que ser enfrentado, seja qual for. Cada um de nós tem um ponto fraco que o inimigo está atento para atacar. Cada um de nós temos um ponto fraco de imaturidade que precisa ser melhorada, desenvolvida, apresentada diante do Senhor. Cada um de nós. Ninguém aqui é herói, ninguém aqui é bom não, nem eu. Sou totalmente dependente desse Deus que adestra a nossa mão, seja com pedra, seja com pau. Vencemos nele. Vencemos para Ele e damos glórias a Ele. Não sou bom em nada, nem quero ser, eu quero continuar dependente do Senhor. Não podemos confiar somente nas vitórias do passado, elas são importantes. Davi sabia disso, mas ele sabia que as batalhas que ele não perguntava para Deus, Senhor, posso ir contra os filisteus? Ele se apresentava. Veja aí 2 Samuel 5. Segunda Samuel 5, 18 a 19. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale. Veja que a estratégia deles é de pegar no vale. E ali Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregá-los-á nas minhas mãos? Não é nós. Simplesmente as nossas vitórias, elas são fundamentais para eu me posicionar, para eu não ter medo, para que outros não venham junto com a Filístia nos atacar. Precisamos estar realmente cercados, preparados. Não podemos lutar contra essa condição sozinhos. Lembram que Davi precisou de suporte, de retaguarda. Não podemos lutar sozinhos. Israel precisa lutar junto, consultar ao Senhor. Consultar ao Senhor. Há uma estratégia, queridos. Há situações que somos atacados. Precisamos nos posicionar. Há um alvo definido. Esse alvo é você. Esse alvo sou eu. Cada um de nós, na nossa